para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro, entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio? Com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Pô, para com isso. Agora, o que tem isso a ver com cristianismo, com cristão? Meu Deus do céu. Olha, cadê a câmera? Eu quero falar aqui direto para a câmera. As nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico está sabendo quem está lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Vocês sabem que está escrito lá para vocês. Ó, Senhor, eu fundei a religião. Eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Deus vai dizer para vocês, olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem, a palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoas. Se você trouxer um satanista aqui entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro para ele, que curou ele de diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo, isso existe. O anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado o convite da Ku Klux Klan para uma noite evangelística. Forças ocultas vinham atuando, meu irmão. Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei no museu da Ku Klux Klan. Olha aqui, em inglês. Grande encontro da Ku Klux Klan, nesta terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Ku Klux Klan? Pelo evangelista Homer Kelly. Entusiasta, comunidade, cantores, comunidade, dos livros evangélicos, bonitos números musicais. O Ku Klux Klan patrocinando o evangelho, meu irmão, matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo o que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro de 2001, um ano depois que fui levado para o hospício como doido, o Stefan Saad, eu distribuí 3.500 livros, Maçonaria e Fé Cristã, de John Scott Horrell. Um desses livros caiu na mão do pastor Saad. Ele saiu da maçonaria em 95. Em 2005 eu fiz o primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel. O primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel, de ex-maçom, no apartamento de 2 quartos lá na Tijuca, que os irmãos me conheceram. Isso que é intrepidez e ousadia. Um homem sozinho, pequeno, nós fizemos. E o Saad esteve lá, pastor. Ele saiu da maçonaria e me entregou, ameaçado de morte. Não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Ele me procurou, eles estão querendo me matar. Eu socorri, como já socorri vários pastores. Aí o Stefan Saad sentou no sofá assim, grava que eu vou falar agora, 42 minutos. Ele faz uma oração, está aqui, está distribuído, eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. O diabo faz isso, ele te dá toda a autoridade, depois puxa o seu tapete. É um poder que não tem na Constituição brasileira, não permite essas entidades funcionarem. E muito menos na Bíblia. Se em João 18, 20, pastor Jesus disse, e respondendo-lhes Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúnem
todos os judeus. E tudo falei abertamente. E nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, como vemos uma criança lá quietinha num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada. Não é? Então esse ocultismo não tem lugar no ministério, na igreja de Cristo. Forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. Pastores maçons. Segundo o testemunho do pastor Saad, ex-maçom grau 33 e guarda dos selos por 10 anos, gravado em 18 de dezembro de 2001, afirma que estes são maçons e pastores evangélicos. Vamos aos nomes. Silas Malafaia e familiares, pastor da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. Edir Macedo, bispo fundador e dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo Rodrigues, político da Igreja Universal, pediu demissão por envolvimento no mensalão e etc. Miguel Ângelo, apóstolo da Igreja Cristo Vive, Rio de Janeiro. Fausto Aguiar de Vasconcelos, pastor presidente das Convenções Batistas Brasileira e Carioca. Nilson do Amaral Fanini, ex-pastor da PIB de Niterói e ex-presidente da Aliança Batista Mundial. Guilhermino Cunha, ex-pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Manuel Ferreira, juiz e pastor das Assembleias de Deus de Madureira, Rio de Janeiro. Abner, pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Túlio Barros, pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão. José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente das Convenções Gerais das Assembleias de Deus. Caio Fábio, ex-pastor da Igreja Presbiteriana, Rio de Janeiro. Nemuel Kessler, pastor da Assembleia de Deus, Rio de Janeiro. Paulo César Brito, pastor fundador da Maranata do Rio de Janeiro. Francisco Silva, político e dono da Rádio do Garotinho, Rádio Melodia, Rio de Janeiro. Isaías de Souza Maciel, pastor, dono da Rádio Boas Novas, Rio de Janeiro. Harold de Oliveira, político e dono da Rádio El Sadai, MK, publicita pai da Marina. Alberto Brizola, político e radialista, ex-marido da Marina de Oliveira, Rio de Janeiro. É estranho, pois todos citados na listagem, são grandes líderes evangélicos, que divulgam o Evangelho de Cristo e ajudam na obra de Deus e salvam muitas almas. Alguns possuem programas na mídia ajudando a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. O que realmente deve ser preocupante a todos nós é a qualidade de vida e poder que esses falsos líderes têm apresentado e levado as pessoas a experimentarem no momento em que supostamente aceitam a Jesus como seu Salvador. Esses irmãos usurpam uma falsa liderança e se estabelecem líderes do povo Laodiceia. Vejam só comigo o que pode estar acontecendo. 40.000 pastores, além de seus auxiliares, como presbíteros, evangelistas, diáconos, entre outros, estão manifestando quando oram pelos irmãos e pessoas necessitadas do Senhor e sua salvação, ou então quando dizem às pessoas irmãos que recebam o Espírito Santo de Deus e falem em línguas estranhas e profetizem. Raciocinem comigo como essas misturas com espíritos malignos entre cristãos estão trazendo milhares e milhares de experiências malignas para os ajuntamentos cristãos, ao invés de estarem recebendo o Espírito Santo, estão compartilhando entre si com espíritos enganadores e manifestações que imitam as coisas de Deus, que não é difícil de ver, pois estão produzindo vazios e falta de mudanças no caráter do homem, estão blasfemando contra o Senhor Jesus. Quebraram o governo do Espírito pelo governo do homem. Imagine você ser o dono da casa e não poder entrar em sua própria casa, ficar literalmente fora. Veja o que uma aparente simples aliança pode fazer. Você pode me perguntar, mas a salvação não é individual? E o cuidado do Senhor também não é individual? Digo que tem razão. A salvação nos é apresentada mediante ao Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas as multidões estão recebendo mensagens levadas por espíritos malignos que não procedem do Senhor, ou seja, não são levadas a reconhecerem seus pecados, e nem experimentarem o novo nascimento, e com isso não têm suas vidas transformadas pelo Senhor, mas viram crentes nominais, ímpios religiosos que não se converteram e nem receberam Jesus como Senhor de suas vidas, apenas propostas de receberem mudanças, cura interior e benefícios financeiros.